Salve, salve, amante da língua portuguesa! Agora nós vamos continuar o nosso estudo, começando uma parte muito importante nos editais, que é a parte de crase, certo? Eu trouxe aqui os mapas, trouxe aqui a maneira com as quais nós vamos trabalhar, a maneira com a qual nós vamos trabalhar, e você vai guardar aí no seu coração tudo aquilo que eu for passando no mapa aqui para você, porque com base nas questões você vai visualizar que isso aqui o seu examinador cobra bastante e a forma de como é cobrada e a forma com que você vai utilizar aqui também para acertar as questões vai ser massificada por meio do nosso mapa, beleza? Acompanhe aí na sua tela, por favor, o seguinte. Bom, Marcelo, vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com crase. Perceba que eu fiz aqui duas perspectivas, certo? Eu coloquei a crase facultativa e a crase proibida. Neste mapa, em específico, neste e no mapa seguinte, eu fiz observações para colocar desenhos, para facilitar para você. Eu coloquei alguns desenhos para que você internalize, ó. Vai ficar muito mais fácil de você internalizar, certo? Óbvio que quando você for passar para o caderno, não precisa você fazer esses desenhos. Mas, de todo modo, é importante que você passe o mapa para o caderno para que você tenha um material de revisão. Vamos lá. Crase, vamos começar pela crase facultativa? Bora lá, ó. Crase facultativa, os casos de prova, quais são, Marcelo? Bom, crase diante de pronome possessivo. Quando eu estiver diante do pronome possessivo, como é o exemplo, ele entregou a bola à nossa irmã. Como é o exemplo da palavra nossa, ó. Quem entrega algo, a bola, a alguém, a nossa irmã. Veja que o nosso é um pronome possessivo. Diante de pronomes possessivos, a crase ela é facultativa. Tranquilo? Então, é o primeiro caso de crase facultativa. O segundo caso de crase facultativa, perdão, é diante de nome próprio feminino ou de nome feminino. Veja, ó. Fiz alusão a Maria. Veja que aqui o nome Maria é um nome feminino, nome de uma mulher. Perfeito? Sim. Quando eu estiver me direcionando a nome próprio feminino, o que é que eu vou ter, Marcelo? Um caso de crase facultativa. Sempre que você for se referir a uma mulher, tranquilo? Eu fiz menção a Joana. Eu fiz menção a Ana. Veja, como eu tenho nomes próprios femininos, a crase ela é facultativa nessas situações. Beleza? O que é que significa ser facultativo? Eu posso usar a crase ou eu posso usar só o artigo, certo? Ou eu posso usar, melhor dizendo, só a preposição. Ou eu uso a crase, preposição mais artigo, ou só a preposição a. Outro caso, Marcelo, de crase facultativa. Veja, este caso aqui é especial e requer um cuidado. Não à toa eu coloquei cuidado aqui, ó. Após a palavra até. Veja o exemplo. Eles foram até a igreja. Note, eles foram até a igreja. Veja, após a palavra até, eu posso usar só preposição. Posso? Sim. Mas eu também posso utilizar preposição mais artigo e formar a crase. Então, após a palavra até, é facultativo, como regra, o uso da crase ali naquela sentença. Exemplo, eles foram até a igreja. Eu posso usar só a preposição ou posso usar a preposição mais o artigo. Perfeito? Após a palavra até. Só que tem um cuidado aqui, não à toa. Cuidado. Se estivermos diante das preposições, note, próprio até, desde, após, entre e para. E tais preposições, ó, isso é importante, o pulo do gato está aqui. Tais preposições se relacionarem com horas, não se deve usar a crase. Veja, quando eu estiver diante dessas preposições e tais preposições se direcionarem a horas, eu não vou utilizar a crase. Exemplo, retornarei até às 17 horas. Veja, retornarei até às 17 horas. Note que a palavra até que aqui está, ó, a palavra até tem posteriormente esse as que aqui está, beleza? Beleza. Após o até, esse as que aparecerá, a crase neste caso será proibida. Veja o exemplo de cima. Após o até, relacionando-se a uma palavra qualquer, ó, eles foram até a igreja. Por que aqui tem crase? Porque aqui não se liga a horas. Aqui, diante de horas, e neste caso em específico, após até, desde, após, entre e para. Estas preposições, quando estiverem se direcionando a horas, eu não vou utilizar a crase, certo? É um caso específico, um caso que você vai guardar aí de crase facultativa. Marcelo, só tudo sobre crase facultativa, só tudo. Agora nós vamos para as regras principais acerca da crase proibida. Veja,
diante de nomes masculinos. Olha o exemplo. Eu me refiro a João. É um exemplo correto? Sim, porque João é um nome próprio masculino, então não posso usar a crase. A crase é proibida. Diante de verbos, ele se remete a nadar. Veja que quem se remete a, existe a preposição, mas o que eu tenho ali na frente, após a preposição, é um verbo. Por isso, diante de verbos, eu não tenho a utilização de quê? Eu não tenho a utilização da crase. A crase se torna proibido. E por fim, diante do plural, usando apenas a. Veja, ó, se eu vou fazer menção a uma determinada palavra, e essa palavra é plural, ou eu utilizo apenas o a normal, ou eu utilizo o as com crase, certo? Ó, eu não posso usar o azinho com crase. Olha o exemplo, ó. Eu me refiro a manifestações. Quem se refere a. Usou só preposição. Eu poderia usar preposição mais artigo as? Sim. Porque se eu fosse colocar um artigo antes de manifestações, não seria o artigo a manifestações. Não, mas o artigo as, certo? Por isso que eu tenho a união de as com as. Forma o a com crase, ó. Ou eu uso assim, ou eu uso assim. Perfeito? Então, recapitulando, rememorando essas situações. Crase, proibida, diante de nome próprio masculino, diante de verbo e diante aqui do termo no plural. Mas não é qualquer crase, é a crase a apenas, certo? A com a crase. Perfeito? Marcelo, vamos lá então, vamos treinar este nosso mapa. Bora lá. Questão de número 1 diz assim, ó. Em relação ao uso da crase, assinalar os itens abaixo. Andei a cavalo nas minhas férias. Veja que cavalo é uma palavra o quê? É um nome próprio masculino. Não é nome próprio, mas é um nome masculino. Então, ó, a crase está errada. 2. Ela é favorável a algo ou às mudanças. Mudanças está no plural. Veja que quem veio antes de mudança foi o as. Pode, Marcelo? Pode. É um caso de crase facultativa, tá ok? A festa será às 23. Veja, a festa aqui é só um artigo, ó. Não tem como ter crase aqui, então tá errado, ó. Marcelo, às 23 está bem utilizado? Está sim, diante de horas, como regra, utilizamos sim a figura da crase. Qual que é a exceção? Quando antes da crase tivermos as preposições ante, para, até, desde, lembra? Quarto, falei sobre algo, sobre as demandas. Veja que não tem por que ter crase, ninguém solicita preposição. Então, ó, essa sentença também está incorreta. A quarta, assim a questão de número 1 diz, ó, estão ou está correto ou corretos A, somente o item, B, somente 2 itens, C, somente 3 itens e D, todos os itens. Bom, só temos um item correto, que é o item 2, ó. Só o item 2 está certo, a letra A é o nosso gabarito. Segunda questão, diz assim, ó. Assinale a alternativa em que o A deve receber sinal indicativo de crase. Vamos ver? Sim, letra A. Você deu informações a alguém? Bom, alguém é uma palavra masculina ou uma palavra feminina? Bom, se eu fosse colocar no masculino, eu diria o alguém não veio, ou eu diria a alguém não veio? Bom, eu diria o alguém, ó. O valor aqui assumido é um valor masculino, perfeito? Perfeito. Então, alguém aqui não deve crase de jeito nenhum. B, vale a pena essa confusão toda? A pena aqui, este termo, não recebe crase. Vale a pena é vale algo. Vale a pena. Isso aqui é o objeto direto, ó. Não tem nem preposição, não tem por que ter crase. Ele diz assim, ó, deve receber acento de crase. Não é a segunda também. C. O diretor deu novas indicações à secretária. Veja, quem dá algo, novas indicações, a alguém, ó, a secretária. Então, existe a primeira preposição. Marcelo, eu quero saber se o nome secretária aceita ou não a figura da crase. Existem várias possibilidades para que você saiba disso. A primeira, você diria a secretária ou o secretária? Óbvio, você diria a secretária. Então, secretária é feminino. Ó. A com A igual a com crase. Daqui você já saberia, né? Mas tem outra possibilidade. Você pode pegar o termo secretária, ó,
e transformar em sujeito de uma oração. Secretária é legal. Secretária é legal. A pergunta que eu faço é: fica mais legal secretária é legal ou fica mais legal assim, ó? A secretária é legal? Bom, fica mais legal, a secretária é legal. Isso me mostra que o artigo antes da palavra secretária é necessário. Tranquilo? Sim. Então, ó, justamente da relação artigo, preposição mais artigo, surge a crase. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. É possível combinarmos um pagamento a prazo? Opa, prazo é o prazo. Prazo é masculino, então também não vai rolar, certo? Gabarito da questão de número 2 é a letra C de crase. Ele que é aquele em que deve aparecer o sinal indicativo de crase. É este item. Vamos lá. Questão de número 3. Quantas crases devem ser utilizadas ou usadas na frase? Vamos ver. À noite, fez tudo às pressas para logo ir à praça. Note, à noite é uma locução adverbial. Locução adverbial. Feminina, porque a palavra noite é uma palavra o quê? Feminina. Então deve ter crase? Deve. Fez tudo. Às pressas é uma locução também. É uma locução adverbial feminina. Por quê, Marcelo? Porque indica o modo, né? Ó, feminina. Indicativa de modo. Então deveria ter crase também. À noite fez tudo às pressas. Para ir logo a algum lugar. Quem vai, vai a. Ó. Então a preposição existe. Agora eu quero saber se o termo praça aceita ou não um artigo. Bom, eu diria o praça ou a praça. Estou levando em consideração o local, certo? O local físico. Porque se você pensar no praça soldado, aquele cara que é um aluno que é pré-soldado, o que é que eu tenho? Eu tenho o praça, mas aqui eu estou levando em consideração o local físico. Praça, certo? Eu diria a praça, né? Não, sim, eu diria a praça. Praça é bom ou é boa. O que é que fica mais legal? Praça é boa ou a praça é boa? A praça é boa, né? Não é verdade? Sim. Então, note que aqui também eu deveria utilizar a figura da crase. Quantas crases eu deveria ter? Ele diz aqui, ó. Uma, só uma não. Duas, não. 3 é o meu gabarito. Letra C. 4 não, nenhuma também não. Letra C é o gabarito da questão de número 3. Vamos continuar. Questão de número 4 diz assim: é proibido o uso do acento indicador de crase na seguinte afirmativa. Bom, ele pediu uma crase proibida. Letra A. As pessoas deveriam chegar à velhice. Veja que quem chega a algum lugar. Velhice é um nome feminino. Então pode ter crase? Pode. Eu quero o termo que é proibido. Letra B. O guarda levou o dinheiro até a vila. Note, Marcelo, a letra B eu tenho a expressão até. Beleza. Mas o que eu quero é a expressão até. Após a expressão até, eu tenho horas ou eu tenho uma palavra qualquer? Veja, vila é uma palavra qualquer. Vila não é uma palavra que indica horas. Eu não estou dizendo até às 14 horas. Em até às 14 horas, eu teria a palavra até, mas depois eu teria horas. Aí a crase seria proibida. Aqui o que eu tenho é uma palavra qualquer, até a vila. Aqui, meu aluno, eu devo utilizar. Ele quer o uso proibido. Não é a letra B. Letra C. O velhinho saiu às escondidas. Veja que a escondida, às escondidas, tal qual está, é locução adverbial de modo. É o modo como ele saiu e a palavra escondidas é feminina. Então, tá certo também. D. Os alunos fizeram uma homenagem a alguém, ó, a professora. Eu digo o professora ou a professora? A professora. Então, a palavra feminina. Quem homenageia a alguém. Eu tenho a preposição, mas a artigo está bem utilizado também na letra D. A letra E diz: os anciãos começaram a fazer. Veja, olha a palavra que veio após a preposição. Eu vou até voltar com você aqui, ó. Veja no nosso quadro os casos de proibição acerca do uso da crase aqui no nosso mapinha. Ó, casos de crase proibida diante de nome masculino, diante de verbos. Veja que aqui na nossa quinta questão, o que nós tivemos foi justamente, na nossa quarta questão, perdão, o que nós tivemos foi justamente a utilização, ó, a utilização do verbo fazer. Começaram a fazer. Diante de verbos, nós não vamos utilizar a figura da crase.
Como ele quer a alternativa em que a crase, o seu uso é proibido, nosso gabarito é a letra E na questão de número 4. Vamos lá. Questãozinha de número 5 nos diz o seguinte, ó. Com relação ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. A. A crase não deve ser utilizada antes de palavra masculina, mas deve estar presente antes das indicações de horas. Como regra, isso é verdade? É verdade, ó. Gabarito já é a letra A, Marcelo. Já é a letra A. Como regra, ela deve estar presente diante de horas. Qual que vai ser a exceção? Quando eu estiver diante de relações de horas e antes da crase tiver vindo o quê? Expressões como até, para, ante, certo? Eu não vou utilizar a figura da crase quando isso acontecer, mas como regra, antes de horas, eu uso crase. Como regra, a crase não deve ser utilizada antes de palavra masculina. Letra B. A crase deve ser utilizada antes de palavra masculina. Não, né? É o contrário. A crase é proibida diante de palavra masculina. Letra C. O sinal indicativo de crase deve aparecer quando houver a junção de preposição a com o artigo a barra ou. Não, né? Se for diante da preposição a com o artigo a, tudo bem. Porque quando eu unir a mais a, ó, eu vou ter a com crase. Mas agora, se eu unir a mais o, eu não vou ter a com crase, eu vou ter ao, né? Por isso o item C também está errado. Ó. Letra D. Não se usa crase antes de locuções adverbiais femininas. Não, tá errado. Isso a gente falou aqui, nós já trabalhamos. Diante de locuções adverbiais femininas, eu vou usar crase sim. Que nos transmite uma ideia de tempo, olha, ou de modo, não, nada a ver. Aí é que eu vou utilizar. Se for locução adverbial, que me dê uma ideia de tempo, que me dê uma ideia de modo, eu vou utilizar a crase, certo? Então esse não aqui torna o item errado. Gabarito, portanto, desta nossa questão é o item A de aprovado. Vamos lá. Próxima questão, questãozinha de número 6. Nossa última questão diz assim. Analise, melhor dizendo, as frases quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. Ele diz assim, ó. Os CIEPs ofereciam educação de qualidade às crianças. Veja, primeiramente, Marcelo, o termo crianças é um termo que está no plural. É um termo masculino ou feminino? Feminino. São as crianças. Tranquilo. Quem oferece algo, educação de qualidade, a alguém, ó. Existe preposição, existe artigo. Qual que é o bizu aqui? As com crase. Veja, se diante do plural ele colocasse só um a com a crase, como muitos examinadores colocam, o item estaria errado, certo? Então, diante do plural é as com a crase. Então, a primeira assertiva está correta, ó. Segunda, o autor fez referência à existência. Quem faz referência a algo. Então, existe a preposição. Existência é uma palavra masculina ou feminina? A existência, opa, é feminina. Então, está correto. Preposição mais artigo, crase. Terceira, os militares estão à espera. A espera é o modo, né? Não? Sim, é uma locução adverbial. A palavra espera é masculina ou é feminina? É o espera ou a espera? A espera. Então, a palavra feminina. Então, está bem utilizado também? Está bem utilizado também. Quarta, as elites têm posição contrária a algo, às políticas. Veja, tem preposição? Tem. A palavra políticas está no plural. Ele utilizou o as com crase ou ele utilizou o a sozinho com a crase? Ele utilizou a forma correta, as com crase. Então, está correto o uso? Está correto o uso também. Aí ele diz, estão corretas apenas as afirmativas. 1 e 3 não, 2, 3 e 4 não, 1, 3 e 4 não, 1, 2 e 4 não. Estão corretos 1, 2, 3 e 4. O nosso gabarito aqui o gabarito de escola, beleza? Na questãozinha de número 6. Pois bem, assim, nós finalizamos este primeiro bloco acerca de crase. Daqui a pouco eu já volto, nós vamos retomar o nosso estudo tratando com casos especiais de crase. Não saia daí, toma aquele café e aquela água, eu espero por você. Valeu! We are dreaming in
Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já estamos de volta. Agora nós vamos começar o nosso estudo acerca do verbo, certo? Vamos trabalhar a morfologia do verbo, aspectos do verbo, enfim, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa classe tão importante aí para o seu estudo. Lembrando sempre, estamos trabalhando com base nos nossos mapas. Esse primeiro mapa que eu vou apresentar para você é um mapa mais simples e é o primeiro que eu quero que você internalize, se ainda você não tenha internalizado este conceito no seu coração, certo? O que é que eu vou fazer, Marcelo? Você vai fazer aquele esqueminha, vai copiar esse mapa no seu caderno, a fim de que você tenha aí uma celeridade no processamento dessas informações, perfeito? Vê comigo um mapinha curto e simples para que você guarde aí acerca do nosso verbinho. Ó, Marcelo, vamos trabalhar com o que primeiramente? Bom, nós primeiramente vamos trabalhar com as demais flexões acerca do verbo. Por que demais flexões, Marcelo? Porque você vai entender que no momento da sua prova, as flexões que serão cobradas de verdade serão as flexões de modo e tempo, certo? Ó, lá na sua prova, o que de verdade cai é isso aqui. E é importante demais entender acerca de modo, entender acerca de tempo. Só que, de início, é importante a conceituação acerca de dois outros modos ou duas outras relações aqui flexionais do verbo. Por isso, demais flexões do verbo ou flexões verbais, certo? Pode ser que a sua banca chame de demais flexões verbais. De quem é que ela vai estar falando? Flexões de número e flexões de pessoa. Perfeito? Ok. Flexão de modo a gente continua, daqui a pouquinho a gente continua estudando. Primeiramente, o que é que eu preciso saber, Marcelo? Bom, conceito simples, fácil, que é a flexão acerca do número. Veja, quando falamos de flexão de número, nós temos duas flexões. São elas, o singular e o plural. A esta altura do campeonato, tenho plena consciência de que você já as domina. O singular se refere a apenas um elemento, ou seja, algo único. Perfeito. Ao passo que o plural se refere a mais de um elemento. Tranquilo? Perfeito. Flexão de número, só isso, só isso. Esse primeiro mapa é importante, tem de internalizar. Continuar. Depois, nós temos a flexão chamada de flexão de pessoa. Marcelo, a que se destina a flexão relacionada à pessoa? Se destina a designar quem é o emissor, quem é o receptor daquela determinada comunicação. Veja, nós temos as primeiras pessoas relativas aqui à construção dos nossos verbos. As primeiras pessoas têm relação com quem fala. Então, para a primeira pessoa singular, ó, primeira pessoa singular, eu tenho uma representação por meio do eu. Ao passo que, para a primeira pessoa plural, eu tenho uma representação por meio do nós. Perfeito? Tranquilidade total. Já a segunda pessoa mantém relação, como eu falei, com o receptor, ou seja, com aquele, ó, com quem se fala. Em relação aos nossos pronomes, nós temos o tu para a segunda pessoa singular e o vós para a segunda pessoa no plural. Perfeito? Tranquilidade. E por fim nós temos a terceira pessoa verbal, que é a pessoa verbal do discurso, acerca de quem se fala. Veja, eu tenho o ele ou o ela estruturados para o singular e o eles e o elas estruturados para quem? Para o plural. Perfeito? Tranquilidade total. Acredito que você já domine, mas é importante que você tenha este mapa aqui também no seu material. Perfeito? Tranquilidade. Então vamos começar a resolver questão acerca deste primeiro mapa. Bora lá. Questãozinha que nos diz o seguinte: sem a alteração da coerência das ideias do texto, a expressão de tempo e modo verbal da oração haja milho, terceiro período do último parágrafo, seria preservado caso a forma verbal haja fosse substituída por. Veja bem, ó, eu tenho a expressão haja milho. Perfeito? Perfeito. Haja, presente. Haja, agora. Tranquilo? Note, o haja que aqui está é um subjuntivo. Nós ainda vamos trabalhar com o subjuntivo, campo da hipótese, das ideias, certo? Haja não tem referência, olha a letra A, em surge. Surge milho? Não, surja, surja. Veja, haja milho, surja milho. Esse subjuntivo que se aproxima também é um imperativo, né? Ó.
O imperativo, ao depender do contexto ali que eu tenha, é um subjuntivo que se aproxima ao imperativo. Então, precisaria do contexto ali para chegar a uma conclusão. Mas surge não, surja. Ocorrerá é um futuro. Não estamos trabalhando com um futuro aqui, tal qual está exposto. Terá futuro também. Existirá, cuidado, não é existirá, existirá, ó. Pretérito mais que perfeito a gente ainda não trabalhou. Gabarito letra E. Apareça. Veja que eu estou fazendo a relação com o verbo haver, que aqui está. Haja milho. Apareça milho, certo? Um subjuntivo. Se aproxima também a um imperativo a depender do contexto em que eu esteja inserido. Perfeito? Tranquilidade. Vamos para a segunda questão ainda sobre estes conceitos. Ó, um balão misterioso da China apareceu no céu dos Estados Unidos e acabou derrubado, melhor dizendo, no mar pelos americanos. O verbo sublinhado no trecho acima está conjugado no seguinte tempo e modo. Veja, Marcelo, nós não trabalhamos com tempo e modo ainda. De fato, ainda não trabalhamos com tempo e modo. Note, se eu fosse ter a representação que aqui está, e por isso eu disse a você, são os dois primeiros conceitos, mas não são os mais importantes. O que vai ter de verdade acerca de questão é tempo e modo. Mas se ele nos cobrasse a relação pessoa e a relação número, a quem nós estaríamos fazendo remissão? Veja, um balão misterioso apareceu. O balão misterioso aqui, ó, a representação é o ele, né? Não? Sim, ó. Eu, tu, ele. Ele ou ela, nesse caso, né? Então, em relação ao número, eu sei que é singular. Em relação à pessoa, seria a terceira pessoa. Perfeito? Terceira pessoa. Beleza. Apareceu não é algo agora, atual. Não é o presente. Tranquilo? Apareceu é um pretérito, então é um passado. Eu já risco de cara onde tem presente, na letra A. Aí ele diz, apareceu é um pretérito perfeito ou é um pretérito imperfeito? Ainda vamos aprofundar acerca disso. Mas perceba, a ação no curso do tempo, que aqui está, ó, é um passado. Eu vou colocar isso aqui como sendo um presente, certo? O amarelinho é o presente. Vou apagar aqui. O nosso azul vai ser o passado, é o pretérito. E esse rosa que aí vai aparecer para você vai ser o futuro. Beleza? Beleza. Se eu tenho uma ação que está no passado, ó, bem aqui, que foi única, o pretérito aqui é o chamado pretérito perfeito. Agora, se eu tenho uma ação bem aqui, no passado, que ela se perdura, que ela se prolonga no tempo, o pretérito aqui é chamado de imperfeito. Beleza, Marcelo. Show de bola. Veja que quando eu digo assim, ó. Veja que quando eu digo assim. Um balão misterioso apareceu. A figura de aparecer aqui é uma ideia única. É algo que acontece apenas uma vez. Se eu tivesse dito aparecia por várias vezes, seria pretérito imperfeito. No caso, nós temos um pretérito perfeito, o gabarito já é a letra B. Tranquilo? Ali diz na letra C, pretérito imperfeito não, mais que perfeito também não. Pode continuar. Próximo item, questão de número 3. Diz assim, agora sim vai começar a trabalhar com sentenças mais de pessoa e número. Analise a sentença a seguir e assinale a alternativa em que se tenha o uso da terceira pessoa do singular. Vamos lá. Ó, terceira pessoa do singular. Letra A. Não quero fazer este corte. Veja, não quero, cadê o verbo? Tá aqui, ó, querer fazer, a locução, né? Não quero fazer este corte. Quem ou o que não quer fazer o corte? Eu, ó. A desinência do verbo entrega. Eu, que tem representação na primeira pessoa do singular. Show de bola. Continue comigo. Letra B. Todos têm problemas. Uns grandes, outros pequenos. Qual a representação do todos aqui, ó? Pro verbo tem. Ora, nós, né não? Sim, ó. Nós, primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, primeira pessoa plural. Perfeito. Cuidado que ele quer a terceira. Veja bem, ó, terceira pessoa singular. E ele ainda deixa bem claro, né? Terceira pessoa singular.
C. Não gosta de caminhar. Opa! Não gosta quem? Ele barra ela. Ele ou ela não gosta de caminhar. Perfeito. Então, aqui o que eu tenho, ó, é a terceira pessoa do singular. Tranquilo. Gabarito, letra C. Veja a letra D. A letra D diz assim, ó. Não sei. Quem não sabe? Eu. Qual é a representação do eu? Facinho, né? Primeira pessoa do singular. Tranquilo. Como o que ele quer é a terceira pessoa do singular, tá aqui. Temos nosso gabarito. Gabarito letra C de casa. Perfeito? Bora para a próxima questão. De acordo com o trecho, já não quero viver com tanta desconfiança, disse o pai. É correto se afirmar que... Bora lá. Letra A diz assim. O sujeito da primeira oração é classificado como inexistente. Letra B. A palavra desconfiança assume papel adjetivo no trecho. Letra C. O termo tanta é classificado como advérbio. E letra D. A pessoa do discurso referente à locução quero viver é a primeira do singular. Vamos ver? Bora lá. Ó. 1 a 1. Ele diz na letra A que o sujeito da primeira oração é classificado como inexistente. Cadê a primeira oração? Tá aqui, ó. Quero viver. Disse o pai é a segunda oração. Quem ou o que quer viver? Ora, eu não quero viver com tanta desconfiança. Perfeito? Perfeito. Eu aqui, sujeito oculto. Beleza. Note que na letra A, ele diz que o sujeito da primeira oração é inexistente. Ó. Errado. O sujeito é oculto. Perfeito. Letra B. A palavra desconfiança assume papel adjetivo. Vamos ver. Já não quero viver com tanta desconfiança. Veja, não quero viver com desconfiança. Isso aqui é um substantivo. Bacana. Não é uma desconfiança qualquer, é uma tanta desconfiança. Isso aqui é um pronome. Pronome indefinido ou indeterminado, certo? Até porque, se nós fôssemos colocar esse substantivo ao plural, o que aconteceria? Já não quero viver com tantas desconfianças. Veja que o tantas mudaria. Beleza? Então, a letra B, ó, ela está errada porque diz que desconfiança assume papel adjetivo. Não é verdade. Desconfiança é um substantivo. C. O termo tanta é classificado como advérbio. Acabamos de já indicar o que é que o tanta é. O tanta é um pronome indefinido ou indeterminado. Então, riscamos também. Veja a letra D. A pessoa do discurso referente à locução, quero viver, é a primeira do singular. Tá aqui, ó. Eu, o sujeito oculto que aqui existe. Primeira pessoa, o singular. Facinho. Quando você estudou comigo, lá nos nossos primeiros encontros, tipos de sujeito, nós combinamos, e você viu comigo, que existem ali os sujeitos que estarão dispostos e que a primeira pessoa e a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, assumem a forma de sujeito oculto, assumem a forma de sujeito simples, certo? Mas jamais assumirão a forma de sujeito inexistente, perfeito? E sujeito também da classificação indeterminada. Sujeito indeterminado não. Indeterminado seria a terceira pessoa do singular, certo? Perfeito. Vamos lá. Então, o gabarito dessa nossa questão, letra D de Deus. Vamos à próxima. Questão número 5 diz assim, ó. Na linha 23 do texto, não trouxe o texto, não é necessário, só para nossa análise. Pense, é necessário que façamos nossas malas, pois os tempos são difíceis no sertão. Acerca desse trecho, julgue os itens que se seguem como V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O primeiro item, a primeira sentença, diz assim. A palavra necessário é classificada como paroxítona terminada em ditom. Segunda, a palavra que, no trecho em análise, é classificado como pronome relativo. Terceira, a forma verbal façamos faz alusão à primeira pessoa do plural. Quarto, o termo nossas malas possui função sintática de objeto indireto do respectivo trecho. E a quinta, o sujeito do verbo são é o substantivo sertão. Vamos ver? Bora lá. No primeiro caso, nossa primeira análise.
Necessário é paroxítona terminada em ditongo. Vamos ver. Necessário é uma paroxítona? Sim. A sílaba tônica está na penúltima sílaba. Tranquilo. A terminação é ditongo? Sim, porque quando eu faço a separação de necessário, fica sa, rio. Veja, necessário. Onde é que está a sílaba tônica? Bem aqui, ó. E o riozinho fica junto. Isso aqui é um ditongo. Então, a primeira assertiva, correta. A segunda diz que a palavra que é classificada como pronome relativo. Veja que essa questão ela foi um pouco mais a fundo, cobrou vários conceitos. Tranquilo? Veja comigo. Quem ou o que é necessário? Que façamos nossas malas. Isso aqui é o sujeito dessa locução, é necessário. Eu posso chamá-lo também de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tranquilo, porque desempenha a função de sujeito. Beleza? Beleza. Ele fala que a função é de pronome relativo. Não. Por quê? Quem introduz oração subordinada é conjunção integrante. Ah, então esse que não é relativo. Então, está errada a sentença 2. Como a 1 está certa e a 2 errada, eu já descarto a letra A. Tranquilo? Deixa a letra C. Deixo também a letra B. E a letra D não, né? A letra D eu posso descartar também, porque coloco o 2 ali, nós já vimos que está errada. Vamos lá. Terceira, a forma verbal façamos faz alusão à primeira pessoa do plural. Ora, é necessário que nós, eu, tu, ele, nós, façamos. Bom, você viu comigo. Nós é primeira pessoa do plural. Sim. Eu, tu, ele ou ela. Aqui, todos são representações do singular. Nós, vós, eles ou elas, representação do plural. Lembrando sempre. Ó, azulzinho. Eu, primeira. Tu, segunda. Ele ou ela, terceira. Nós, primeira. Vós, segunda. Eles ou elas, terceira. Então, nós está aqui dentro da primeira pessoa de quem? Do plural. Perfeito? Tranquilo. Então, o nós, a alusão aqui é feita ao nós, está correto. Se a terceira está certa, já descarto alguma coisa? Não, ainda não dá. Examinador covarde, né? Vamos continuar. Quarta, o termo nossas malas possui função sintática. Vou despoluir aqui. Nossas malas possui função sintática de objeto indireto. Vamos ver. Ó, é necessário que façamos o quê? Nossas malas. Não tem nem preposição. Como é que eu vou chamar de objeto indireto, né? Ó, quem faz algo, que é o objeto direto. Cuidado, o examinador é malvado. Você passa o olho assim, nossa, objeto de... Aí confunde com o direto e o indireto. Tá errado aqui, ó. O objeto seria direto, então ó, descarta. Se a terceira está correta, a quarta está errada, a letra B já foi, né? Agora sim, ficamos com a letra C. Questão de número 5, letra C. Veja a última sentença. O sujeito do verbo são é o substantivo sertão. Veja. Vou apagar aqui rapidez. Diz assim, ó. Pois os tempos são difíceis no sertão. Quem ou o que são difíceis? Tempos, isso aqui é o sujeito, ó. Ah, então beleza. Por isso essa sentença também está errada. Tranquilo? E no sertão? No sertão seria adjunto adverbial de lugar. Perfeito, Marcelo. Então nosso gabarito é a letra C de casa. Bacana? Olhe para mim, é o seguinte. Você percebeu que quando o examinador vai cobrar os conceitos acerca de pessoa e acerca de número, ele mistura com outros conhecimentos gramaticais, certo? Mas nós precisamos, no primeiro momento, estarmos afiados nestas duas flexões, beleza? Vou voltar daqui a pouco para que possamos continuar o nosso estudo acerca do verbo. Até já, forte abraço, volta. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Estamos de volta
Vamos dar continuidade agora num processo muito importante dentro do estudo do verbo, certo? Vou apresentar para você aqui um quadro esquemático por meio dos nossos mapas. Você vai anotá-lo aí no seu caderno e eu tenho certeza que este mapa será massificado por meio das questões. Você vai ver a importância que este mapa terá aí na construção do seu conhecimento para, obviamente, você fechar toda e qualquer prova que venha a cobrar estes conceitos relativos ao verbo, perfeito? Olha comigo, por favor, o mapa na sua tela. Aqui, ó, o mapa tem como foco alguns conceitos importantes acerca do verbo, certo? Marcelo, que conceitos são esses? Eu dividi em 4 aspectos aqui, a fim de que tenhamos uma amplitude maior sobre este conhecimento. Veja, ó, conceitos importantes. Eu tenho um conceito importante acerca da estrutura morfológica do verbo, acerca das formas nominais do verbo, acerca dos aspectos flexionais do verbo e acerca das locuções verbais que podem assumir ali a estrutura verbal. Perfeito? Vamos começar então a falar sobre as formas nominais do verbo. Bora lá. Marcelo, quais são as formas que o verbo pode aparecer, que o verbo pode ter dentro de uma construção frasal? Bom, nós temos o verbo que pode aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Eu quero que você guarde essas informações. Por quê? Porque a banca cobra assim, ó, são formas nominais. Aí você tem que saber gerúndio, particípio e infinitivo. Beleza? Então, são formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio. E, além disso, você tem que saber que o infinitivo tem uma marca, o gerúndio tem uma marca e o particípio tem uma marca. Que tipo de marca é essa? Marca estrutural. Como que esse verbo vai se apresentar? Veja comigo, ó. O primeiro caso é o infinitivo. Infinitivo é todo aquele verbo que termina em AR, ER ou OR e IR. Perfeito? Tranquilo? Estas são as desinências de terminação de infinitivo. Marcelo, eu quero um exemplo. Quando eu digo para você assim, ó, amar. Amar é verbo, né? Não? Sim. A terminação de amar é AR. Tranquilo? Show de bola. Então, ele é um verbo que se encontra no infinitivo. Quando eu falo assim para você, olha, eu quero correr. Note que correr tem terminação que é R. Então, verbo no infinitivo. Perfeito? Tranquilo. A depender desta terminação, eu tenho a conjugação do verbo. Como assim? Verbos terminados em AR são de primeira conjugação. Tem banca que cobra, certo? Muitas bancas cobram esse conceito, então a gente tem que saber. Verbos terminados em ER e OR são de segunda conjugação. E verbos terminados em IR são de terceira. É uma questão dada na prova. Se vier a ser cobrado, é dado. Tranquilo? Respectivamente, ou seja, nessa ordem. AR primeira, ER ou OR segundas e IR terceira conjugação. Perfeito? Massa demais. Acerca do infinitivo, vimos só tudo que pode ser cobrado. Depois nós temos o gerúndio. O que é importante acerca do gerúndio? A terminação. O gerúndio é aquele verbo cuja terminação é NDO. Por exemplo, cantando, mostrando, fazendo, certo? O gerúndio tem como marca algo que está em processo, ok? Ó, dá uma ideia de processo. O gerúndio é próprio de processos, beleza? É algo que está em curso. Daí que surge aquela ideia do tal do gerundismo. O que é gerundismo? É a redundância do gerúndio. Quando eu digo assim para você, ó, eu vou estar encaminhando o seu processo. Dá uma ideia de que este encaminhar, ou seja, que esse encaminhamento vai demorar, nunca vai ter um fim. Porque se eu digo que eu vou estar encaminhando, veja, o gerúndio está sendo utilizado de forma errada. Quem gosta de brincar com esse gerúndio aqui é a Fundação de Getúlio Vargas, certo? As demais bancas só cobram propriamente o gerúndio. Olha, na linha tal, o verbo tal se encontra no gerúndio. Perfeito. Então, simples e moderado é o que a gente precisa saber acerca do gerúndio. Por fim, nós temos o particípio. Particípio é aquele verbo terminado em ado ou ido, certo? Terminado em ado ou ido. Por exemplo, ele havia comprado. Veja que comprar, ó, em comprado. O verbo termina em ado, certo? Este é o verbo no particípio. Muito cuidado, porque o verbo no particípio, por muitas das vezes, ele é confundido com adjetivo. Então, você vai precisar ver o contexto para ver se de fato você está diante de um verbo no particípio ou se você está diante ali de uma estrutura adjetiva. Quem é que cobra isso? Quem cobra muito isso é a banca IDECAN, certo? Show de bola. Vamos lá. Então, analisando as formas nominais, nós já vimos só tudo. Agora nós vamos partir para a estrutura morfológica.
que é que eu preciso entender, Marcelo, acerca de estrutura morfológica? Como o próprio nome já diz, a estrutura. Eu tenho uma parte do verbo que é o chamado radical e tenho uma parte do verbo que é chamada desinência. O que é o radical? É a parte invariável. E o que é a parte desinencial ou a desinência? É a parte invariável. Vamos pegar o verbo amar, vamos conjugar? Bora. Quando eu digo o verbo amar, na primeira pessoa, eu tenho eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Ó, perceba. Daqui pra cá, ó, esse tem repetição, ó. Esse tem repetição. No primeiro caso, a primeira pessoa tem o O, na segunda tem o AS, na terceira tem o A, na primeira aqui do plural tem o amos. Veja, existe uma parte aqui do meu verbo que mudou, enquanto existe uma parte do meu verbo que não mudou. Essa parte aqui, ó, que não mudou, que é esse que aqui está sendo disposto, ó, isso aqui é a parte invariável, ou seja, porque não varia, porque não tem mudança. É o chamado radical. Já essa parte aqui que houve mudança, em que houve mudança, eu estou diante da parte desinencial, ou seja, da parte da desinência. É aquilo que faz com que o meu verbo tenha uma variabilidade. Tranquilo? Então, a parte variável é a chamada desinência. A parte invariável é o chamado radical. Perfeito? Entre estas relações, eu ainda tenho a chamada vogal temática, mas que não é cobrada, tão cobrada com ênfase assim em concurso público. O que nós precisamos saber mesmo é o radical e a desinência. Perfeito, Marcelo. Depois, estrutura morfológica, forma nominal, já vimos só tudo. Depois nós temos aspectos flexionais do verbo. Eu tenho verbos que são regulares, tenho verbos que são irregulares e tenho verbos que são defectivos. Veja comigo. Marcelo, o que seria um verbo regular ou verbos regulares? São verbos de conjugação previsível. Perceba, verbos de conjugação previsível, são os regulares. Por exemplo, o verbo que a gente acabou de ver, que é o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amo, tu amas, ele ama, e por aí vai, ó. A forma de conjugação, ela é sempre parecida, ela é previsível. Vamos pegar outro verbo, vamos pegar o verbo comprar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, previsível. Vamos pegar o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, previsível. Então, todos os verbos previsíveis são chamados de regulares, porque eles têm uma regularidade na conjugação. Só que eu tenho verbos também que são chamados de irregulares. O principal verbo irregular, sobretudo para as provas, é o verbo ser, ó. Marcelo, por que é que o verbo ser é irregular, diferentemente do verbo amar? Porque o verbo amar, ele tem uma conjugação previsível. Eu amo, tu amas, ele ama. Assim como o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Pega o verbo ser e tenta fazer a conjugação. Eu sou, tu és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Tá vendo como o verbo ser é completamente diferente? O verbo ser não segue o mesmo padrão do verbo amar, do verbo correr. Por isso ele é chamado de verbo irregular, ou seja, a conjugação é imprevisível. Perfeito? O principal caso de prova é o verbo ser. Você vai ver questões em relação a isso. Por fim, nós temos os verbos chamados defectivos. O que são verbos defectivos, Marcelo? São verbos que não se conjugam em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo abolir. Ó, o verbo abolir. Faz a primeira pessoa do verbo abolir. Eu abolo. Como assim eu abolo? Não existe essa forma. Pois é, o verbo abolir não possui a primeira pessoa do presente e do indicativo. Como o verbo abolir não tem primeira pessoa do presente e do indicativo, ou seja, não é conjugado em todas as pessoas, o que é que eu tenho em relação ao verbo abolir? Ele é um verbo defectivo. Da mesma forma, o verbo florir. Verbo florir, ó. Eu floro não existe o eu floro. Primeira pessoa também do presente do indicativo do verbo florir. Não existe. Então, estes verbos que não se conjugam em todas as pessoas são chamados de verbos defectivos. Não confunda defectivo com irregular. Irregular é aquele que eu tenho uma conjugação imprevisível. Defectivo não se conjuga em todas as pessoas. Perfeito? Show de bola. Vamos então para o nosso último conceito, que é acerca de locuções verbais. O que são locuções verbais? São formações a partir de dois verbos, ó. Um verbo que vai se chamar auxiliar, chamado verbo auxiliar, que ele é responsável pela concordância, obviamente. E o verbo principal, que apresenta a semântica colocada dentro do conceito ali estabelecido. Marcelo, vamos colocar um exemplo. Bora. Quando eu digo assim para você, ele foi quebrado. Quebrado. Veja, aqui eu tenho o verbo auxiliar, que é sempre o primeiro, ó, verbo auxiliar.
E aqui eu tenho o verbo principal, VP, certo? Verbo auxiliar mais verbo principal. Essa é a chamada locução verbal. Tranquilo? Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Já vi banca colocar o verbo principal como verbo auxiliar e o verbo auxiliar como verbo principal. Como assim, Marcelo? Tá lá no item dizendo que o verbo ser, ó, que é o primeiro daqui, falar que esse daqui é o verbo principal e falar que esse daqui é o verbo auxiliar. Não, é uma estrutura fixa, não muda. O primeiro é sempre auxiliar, perfeito? Isso aqui é importante? Muito, para se entender, sobretudo, regras de concordância com o verbo haver, ó. Regras de concordância com o verbo haver. Perfeito? Tranquilidade. São conceitos importantes que vão servir, com certeza servirão aqui ao nosso propósito, que é entender de modo sistemático e completo aqui o nosso estudo do verbo. Perfeito? Bora começar as questões então? Bora lá, ó. Vamos fixar o que a gente viu até aqui. Analise as assertivas a seguir acerca da palavra descobrirá. Cuidado, não é descobrirá, é descobrirá. Perfeito? Massa. Bora lá. Primeiro, trata-se de verbo pertencente à primeira conjugação, posto tratar-se de verbo cuja vogal temática é a letra A. E aí, Marcelo? Ó, vou até voltar aqui o nosso slide. O que eu falei para ti foi, ora, verbo de primeira conjugação, verbo terminado em AR. Perfeito? Perfeito. Ele diz que descobrirá só porque termina em A já é o suficiente para dizer, tá aqui, ó, terminou em A. Posto que, posto aqui como ele coloca, é uma relação causal, né? Uma vez que, visto que, termina em A. Por terminar em A, o verbo descobrir, eu posso dizer que ele é de primeira conjugação, nada a ver, ó. Você viu comigo, verbo de primeira conjugação é aquele que termina em AR. Mas se ele perguntasse, o verbo descobrira, em sua origem, qual que seria a conjugação do verbo descobrira? Bom, descobrira vem do verbo descobrir, que termina em IR, ó. Então seria terceira. Certo? Se eu quisesse descobrir, seria terceira, porque eu vou pegar a forma do verbo em sua forma pura, ou seja, em sua forma infinitiva. A partir do infinitivo desse verbo, eu chego à conjugação a que ele pertence. Perfeito? Então, o primeiro item está errado. O segundo diz assim, o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Lindo é primeira pessoa? Sim, eu posso colocar como primeira pessoa? Posso. Sim, ó. Eu descobrira o que havia acontecido. Está conjugado na primeira pessoa. Obviamente que eu dependeria de um contexto, porque se descobrir aí também caberia para uma terceira pessoa, né? Então o verbo está conjugado na primeira pessoa, eu posso afirmar? Sim, é uma possibilidade. Do singular, é singular? Sim. Do pretérito mais que perfeito do indicativo. Isso aqui cai muito. O pretérito mais que perfeito é essa forma que aí está disposta. Descobrira, fizera, comera, mostrara. Ele não pode ser confundido com descobrirá, porque se eu coloco o acento aqui, vira futuro, obviamente, né? Então isso aqui está certo, a 2 está correta. Terceiro item diz assim, esse mesmo verbo, ou seja, o verbo descobrirá, conjugado no futuro do pretérito, ou seja, no futuro de um passado hipotético, seria descobriria. Ok, perfeito, descobriria. Uma vez que, ora, se eu soubesse ou se eu chegasse mais cedo, descobriria o problema. Sim, é um futuro de um pretérito, um futuro hipotético. Tranquilo? Um futuro de um passado hipotético. Perfeito? Então, 2 e 3 estão corretos. O gabarito é a letra E. Mas, vou continuar. Vamos lá. Questão de número 2 diz assim, ó. Em saíra de casa, melhor, prevenido. A forma verbal sublinhada poderia ser substituída por, veja, novamente, sair é o quê? É pretérito mais que perfeito. Certo? O hífen é obrigatório aqui na palavra pretérito mais que perfeito. Enfim, esse cara, o pretérito mais que perfeito, tal qual aqui está, ó, saíra é em sua forma simples, certo? É a forma simples do pretérito mais que perfeito, forma simples. Só que ele também pode apresentar a forma composta. Qual que é a forma composta do pretérito mais que perfeito? É ter ou haver,
mais particípio, ou seja, verbo terminado em ado ou terminado em ido, certo? Ado, ido. Show de bola. Então, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar esse verbo nessa composição, ó. Cai demais. Em saíra de casa prevenido. A forma verbal. Saíra. Teria saído? Teria não. Teria saído não por quê, Marcelo? Teria saído é uma forma hipotética. Saíra não. Saíra é um pretérito mais que perfeito. De fato aconteceu. Tivesse saído também não, forma hipotética. Tinha saído, terá saído ou tem saído. Veja, terá saído, futuro. Tem saído, relação agora, presente. Tinha saído é a mesma coisa que saíra, o nosso gabarito. Então, a forma saíra é a mesma coisa que tinha saído. Se eu digo assim, ó, ele comera. Ele comera. Qual que é a equivalência? Ele havia ou ele tinha o quê? Comido. Tinha ou havia comido. É a forma aqui, é a forma composta do verbo comer. Perfeito? Tranquilidade total. Muito importante que você fixe esse verbo que está colocado no pretérito mais que perfeito, certo? Continua caindo demais, a gente tem que saber. Por isso as duas primeiras questões sobre isso. Questão número 3, diz assim, ó. Leia o trecho do texto a seguir. Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido. Em relação ao trecho apontado, analise as afirmativas abaixo. Devemos estar atentos é uma estrutura de imperativo, pois impõe nós, que precisamos estar alertas. É isso que ele está falando. É uma forma imperativa. Tranquilo? Tranquilo. Marcelo, eu não gostei muito disso aqui não. Deixa aqui, também não gostei não. Segunda, devemos estar atentos é uma estrutura formada pelo sujeito oculto, identificado pela desinência ou desinencial verbal, pela desinência verbal no, mos, que está. É verdade isso, né não? Quem ou o que devemos estar atento? Devemos nós, ó. Só que o sujeito está oculto. Percebeu? Sim. Quem é que entrega? É a desinência verbal. Então tá certa a 2. Se a 2 está certa, eu consigo descartar alguém? Consigo não, né? Não precisaria nem analisar a 2, ó. Tá correto. Em todos os itens aqui a 2 está. Terceira. Para o contexto, é objeto direto de devemos estar atentos. Rapaz, cuidado. Cuidado por quê, Marcelo? Veja, ó. Devemos estar atentos para o contexto. Atentos para algo, ó. O para o contexto aqui, na verdade, se liga ao termo atentos, que é um adjetivo, ó. Termo preposicionado que se liga a adjetivo só pode ser uma coisa, complemento nominal. Então, esse termo aqui é um complemento nominal. Então, a terceira está errada. Perfeito? Perfeito. Se a terceira está errada, eu risco a A, eu risco a D. Show de bola. Vamos ver a quarta. Para o contexto, é complemento nominal de atentos. Lindo. Ó, então aqui está errada, aqui está certa. A quarta está ok. Então, se a quarta está ok, aqui foi, aqui não. O nosso gabarito só pode ser a letra C. Com isso, eu chego à conclusão de que o item 1, de fato, está errado. É uma estrutura de imperativo? Devemos estar atentos? Não, que ele não está mandando, ele não está imperando, não está colocando uma ordem em relação a nada. Tranquilo? Então, essa sentença de número 1, de fato, ela está errada. Certo? Então, a sentença número 1 está errada. Então, ficamos com o gabarito 2 e 4, tal qual está na letra C. Vou continuar. Questãozinha de número 4. Diz assim, ó. Na linha 22, mas continua caminhando. A forma verbal nominalmente encontra-se no. Vamos lá. Caminhando. Qual que é a forma? Terminação NDO. Só isso, eu só preciso saber a terminação. A letra A fala particípio. Não, particípio é aduído. A letra B fala gerúndio, é o nosso gabarito. A letra C fala infinitivo. Infinitivo não, AR, ER ou OR ou IR. Imperativo não é uma forma nominal. Cuidado, imperativo não é forma nominal. Tranquilo? Imperativo é um modo verbal. São conceitos diferentes. Por isso que eu coloquei conceitos importantes, a fim de que você diferencie uma coisa da outra. Percebeu? Ele colocou, ó, mas continua a forma nominalmente encontra-se no. Veja que esse nominalmente faz com que ele diga é uma forma nominal. O particípio é uma forma nominal? É. O gerúndio é? O infinitivo é também? Sim. Todas são formas nominais. Agora, o imperativo não é uma forma nominal. O imperativo é um modo verbal. Tenha cuidado a isso, por favor. Por quê, Marcelo? Porque ele mistura. Ele coloca modo verbal, como você viu aqui. Coloca modo verbal e joga dizendo que é uma forma nominal. Não representam a mesma coisa. Perfeito? Vamos lá. Questão número 5. De acordo com Bechara, ele tem aqui
o ano, né, o gramático, muitas são as particularidades de formação do verbo. Na palavra comprávamos, veja, comprávamos, o elemento negritado é definido como, veja comigo, fonema, morfema, desinência ou radical. Questão difícil, certo? Questão difícil. Mas você acabou de visualizar comigo qual que é a representação aqui. Comprávamos. Vamos colocar aqui o verbo comprar? Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Perceba que esse compra aqui que é repetido, isso aqui não varia. Se é invariável, é desinência ou radical? Isso aqui é radical. Ó. E a parte que está mudando? Ó, o vamos aqui é o que? A desinência, certo? É a desinência. Perfeito. Show de bola. O que é que ele quer? Ele quer o elemento negritado. Então, estou diante da desinência, letra C. Tranquilo? Massa demais. Marcelo, por que ele não colocou esse A? Porque você vai lembrar que eu falei a você que havia um cara chamado vogal temática. Opa, deixa eu apagar aqui. Um cara chamado vogal temática, que é justamente esse Azinho aqui, ó. A vogal temática aqui do nosso verbo. Perfeito? Então, o nosso gabarito aí é a letra C, é a desinência, o elemento negritado. Bora para a próxima. Próxima questão, questão de número 6. É um exemplo de verbo irregular. Marcelo, cai. Tá aí. Caminhar é verbo irregular? Cuidado. Caminhar é irregular? Não, eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, nós caminhais, eles caminham. Forma muito simples, é uma forma regular. Nadar, eu nado, tu nadas, ele nada e por aí em diante. Então, aqui e aqui são verbos regulares. Estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Opa, regular também, ele quer irregular, o verbo ser. É o exemplo que mais cai em prova, que nós devemos internalizar. Eu sou, tu, ele és. Eu sou, ele és, nós somos, vós sois, eles são, certo? Tranquilo? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O verbo ser é o principal verbo irregular da nossa língua e é o que mais cai em prova. Então, se você for guardar o verbo irregular, coloque lá, o verbo ser. Show? Continua comigo na questão de número 6. É um exemplo de verbo irregular, perdão, né? Eu repeti aqui a questão, mas não tem problema não. Bora para a sétima. Ó, no texto, é preciso a chuva para florir. Aquele textinho que tem, né? A musiquinha que tem. O verbo em destaque é classificado como o verbo florir. É um verbo regular? É um verbo regular? Ou seja, eu floro, tu flores. Eu floro não existe. Então uma coisa eu sei. Ele não é conjugado em todas as pessoas. Se não é conjugado em todas as pessoas, uma coisa nós já sabemos, ele não é um verbo regular. Então o verbo florir não é regular. Então, ó, não é regular. Se ele não é regular, ele é irregular. Tome cuidado. Essa questão ela é perigosa. Ele é irregular, ó. Perfeito? Perfeito, ele não é um verbo regular. Então, o item A e o item D estão descartados. Mas ele não é irregular. Ele não é regular, então ele é irregular. Além de irregular, ó, além de irregular, ele é defectivo ou ele é não defectivo? Ah, Marcelo, vou precisar do conceito, não vou? Vai. Por isso eu vou fazer assim com você, ó. Olha aqui comigo. A fim de que você retome esse conceito, ó. É importante conhecermos. Tem aqui, ó. O que seria o verbo regular? É aquele de conjugação previsível. Nós vimos que ele não é regular, certo? Por quê, Marcelo? Porque ele não pertence, não consigo nem conjugá-lo, então, em todas as pessoas, então regular ele não é. Uma coisa eu sei, ele é irregular, porque ele é imprevisível. É o verbo florir. Perfeito? Perfeito. Ele é um verbo defectivo, ou seja, ele não se conjuga em todas as pessoas? Também. Por quê? Porque se eu for fazer o verbo florir na primeira pessoa do presente indicativo, eu floro, não existe. Eu não tenho a primeira pessoa do presente indicativo do verbo florir. Isso significa dizer que ele não se conjuga em todas as pessoas. Então, ele é um verbo irregular e defectivo. Vamos ver se tem algum item que fale sobre este verbo sendo irregular e defectivo. Bora lá, ó. Deixa eu me passar aqui para você. Tá aqui. Ó, a letra A nós já descartamos, porque ele é irregular. Ele é irregular? Sim. Aí a letra B diz, é irregular não defectivo. Tá errado. Ele é irregular e defectivo. Então, nosso gabarito é a letra C de casa. Perfeito? Tranquilidade. Massa demais. Olha aqui. Show? Massa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o mapa que aqui está para o seu caderno, a fim de que você internalize. Não adianta de nada só visualizar o mapa. Eu acredito que quanto mais você pratica, quanto mais você vai ali
colocando o mapa no seu caderno, mais você vai internalizando os conceitos que ali estão dispostos. Refaça novamente essas questões, se você teve dificuldades, com certeza vão servir aqui para fomentar em você ainda mais o estímulo sobre este entendimento, sobre esta parte tão importante que é a parte do verbo. Eu me despeço de você, deixando um forte abraço, eu espero por você daqui a pouquinho para que nós possamos continuar ainda dentro de verbo. Valeu, até já! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,